A primeira coisa que entra nessa nossa lista de 5 piores coisas dessa última WrestleMania 35 que tivemos em 2019 envolve, claro, o evento principal feminino que tivemos. Mas não é exatamente o evento principal feminino que tivemos, foi um bom combate triplo. Se era nível de evento principal ou não, aí é outra questão, mas foi um bom combate. É claro que talvez uma decepção ali de não ter utilizado alguns objetos, porque a rivalidade foi bastante intensa, bastante agressiva, então faltou talvez quebrar uma barricada, quebrar uma mesa, utilizar ali aquelas pauladas que utilizaram durante a rivalidade, utilizar cadeiradas, brigar no meio da galera. Claro, faltou um pouco disso, mas dentro do ringue elas fizeram até um combate até que bom, apesar de alguns outros erros ali, mas acontece. O negócio que realmente entra na nossa lista de pior é, claro, o final da luta. O final da luta simplesmente, acredito eu, que manchou até a nossa análise sobre ela. Fez muita gente achar que o combate foi um dos piores da história, um combate horroroso, o pior main event de todos os tempos por causa do final, que foi um final bem ruim. Ainda não se sabe se foi um erro da Becky, um erro da Honda, um erro das duas, um erro do juiz, enfim, todo mundo levou a culpa, mas vocês já assistiram, a Becky Lynch fez um roll-up ali na Honda. A Charlotte tinha sido neutralizada, além de que nem foi tão neutralizada assim, porque a ideia era quebrarem ela na mesa e a mesa não quebrou, então elas deveriam improvisar na hora e quebrar a Charlotte de outra maneira ali, porque não ficou bem vendido, que a Charlotte realmente não teria força suficiente para voltar ali e impedir a contagem da Becky ou da Honda em cima da Becky. A Honda faz o finalizador na Becky, ou seja, era para Becky estar nocauteada, só que quando ela vai fazer a contagem na Becky, a Becky reverte em um rolamento. Ou seja, tipo, meio estranho isso, mas tudo bem. O ponto é, a Honda ela deu kick out, ela tirou o ombro da lona durante essa contagem. Só que o juizão, ao invés de começar a contagem tudo de novo, apesar que ficaria estranho, mas não ficaria mal vendido, ele continuou a contagem assim de boa, como se a Honda não tivesse tirado o ombro da lona. Contou 1, 2 e 3 e terminou dessa maneira assim, com a Honda reclamando com o juiz, a Charlotte lá de fora, fingindo que realmente estava nocauteada, e a Becky ali comemorando, então meio que fez todo mundo ali perder totalmente aquela emoção, aquela comemoração, aquela vibração que era pra ter caso a Becky Lynch vencesse, porque o final foi bem confuso, ninguém sabia se fazia parte dos planos, se viria alguém e faria a luta ser reiniciada, então ficou um negócio meio estranho ali, estragou muito e foi uma das piores coisas dessa WrestleMania, já que ao final dela ficaram mais comentando sobre isso do que a luta em si, do que o resultado em si, então realmente manchou muito. Outra coisa que também foi uma das piores coisas dessa WrestleMania 35 foi o combate do Samoa Joe contra o Rey Mysterio, porque era um combate com grande potencial, a gente tá falando de dois wrestlers ali muito bons, o Rey Mysterio principalmente aí vem numa fase incrível desde que retornou, vem muito em forma, era o momento do Samoa Joe então mostrar um pouco do que ele sabe ali no main roster, que até agora não deu pra fazer muito, só que o combate durou apenas 55 segundos, né? Não foi exatamente por causa da lesão do Rey Mysterio, ao que parece realmente é porque não daria tempo de fazer esse combate, então meio que algum desses combates teriam que ser realmente curtos, esse principalmente teve que ser o mais curto de todos, porque se vocês forem ver, a WrestleMania que era pra acabar 1h30, acabou em ciminha mesmo, em ciminha da hora ali, então meio que eles tiveram que fazer esse combate ser curto para dar tempo dos outros combates serem ali um pouco mais desenvolvidos, e estragou um pouco, né, fazer um lendário igual o Rey Mysterio perder de uma forma tão rápida assim. E meio que pro próprio Samoa Joe não credibilizou tanto. Seria muito melhor pro Samoa Joe ter dificuldades pra vencer o Rey Mysterio e depois sair vitorioso mesmo assim, se é que a ideia era fazer o Samoa Joe vencer de fato desde o começo, do que fazer ele vencer rapidamente ali. Não serviu de nada, pouca gente vai lembrar disso, ficou bem feio pro Samoa Joe ter tido essa vitória e ficou feio pro Rey Mysterio principalmente ter tido essa derrota. Outra coisa que também entra entre as piores coisas dessa WrestleMania 35 é, claro, o combate simples demais do Drew contra o Roman Reigns, né? Eu acho que talvez esse combate também tenha sido afetado pelo tempo do show, então por isso não foi mais longo do que poderia ser, talvez seja isso, porque foi muito simples, esperava-se ali um combate de titãs, o Drew McIntyre é um cara que perdeu poucas vezes no main roster, ainda mais limpo, então esperava ele dando mais trabalho pro Roman Reigns ali, quebrando alguma barricada talvez, já que os dois são brutos assim, o Roman Reigns costuma fazer isso na WrestleMania. Teria ali a questão dos dois resistirem a finishers ali, o Roman resistir ao Claymore Kick, o Drew resistir pelo menos a um Spear,
Mas não, foi um combate simples, um combate à la Monday Night Raw, onde o primeiro que faz o finisher vence. E mais do que isso, foi um combate até meio que manjado, né? Já que no final ali, quando o Roman Reigns deu o Superman Punch, ele já sabia que ele ia vencer, já deu até risadinha, fez o Spear ali simplesmente sem nenhuma dificuldade e venceu um combate, acho que nem de Raw. Acho que se fosse um combate de Raw não seria nem um combate de Roman Reigns e Drew, seria um combate de Raw de algum outro superstar enfrentando, sei lá, um superstar inferior. Sei lá, um combate de Seth Rollins contra Elias, seria mais ou menos isso que aconteceu nessa luta. Porque ficou muito, mas muito simples demais e tinha um potencial muito grande pelo que o Drew sabe fazer, pelo que o Roman Reigns é. O cara foi 4 vezes evento principal nas últimas 4 WrestleManias, então eu esperava ser um combate mais longo, mais desenvolvido, algo do tipo. Não precisava nem sequer de uma estipulação tão especial assim para isso acontecer, mas não. Foi bem simples mesmo, não souberam aproveitar também o potencial dos dois, então também entra na nossa lista aqui de piores coisas. Uma das coisas que eu achei das piores também foi uma que aconteceu no kickoff, no pré-show, e exatamente por isso que foi uma das piores coisas, que foi a streak do Curt Hawkins se encerrar. Acho que se fosse para encerrar a streak do Curt Hawkins, primeiro, não deveria ser no kickoff, não deveria ser no pré-show, que apesar de já estar cheio, ainda assim não é o show principal, ainda assim o público não tá tão animado, não tá tão movimentado, não tá tão eufórico, não é tão grandioso assim. Acho até que se fosse num Raw pós-WrestleMania seria mais empolgante do que no kickoff. Além de que também o momento não era o mais legal, porque a streak do Curt Hawkins é algo meio que dele, assim, é exclusivo dele. Então, não tinha que misturar o Zack Ryder nessa, sabe? O Zack Ryder não tem nada a ver com isso. Eu acho que deveria ser um combate individual dele ali, que ele vencesse sozinho, sem precisar ali do Zack Ryder junto com ele. Ter o Zack Ryder ter sido envolvido ali foi quase que um remake do que aconteceu lá do Heath Slater e do Rhino, só que mais sem graça. Um combate que inclusive foi marcado na última hora ali, meio que pouca gente sabia que ia acontecer, pra falar a verdade, só quem acompanha as notícias aí sabe disso. Um fã casual assim que só assiste os shows nem sequer sabia que ia acontecer essa luta, alguns nem sequer assistem kickoff, então nem viram a streak ser quebrada. O próprio Curt Hawkins parece que nem gostou disso, então eu acho que foi muito mal feito ali o momento de terem feito essa streak quebrar. Inclusive ficou mal feito até o próprio Revival perder já o título, né? O Revival ali, uma dupla muito interessante, que estava cada vez mais evoluindo, teve problemas no começo quando chegaram no main roster por causa de lesões, mas é uma dupla boa, e aí fazer os caras perderem dessa maneira assim ficou ruim demais, deixou a divisão de duplas do Raw ali novamente num estado de palhaçada, né, de brincadeira, de dar risada, porque não é levada muito a sério, igual por exemplo em comparação com o SmackDown. Então foi uma das coisas mais assim mal aproveitadas também assim, terem feito essa situação do kickoff ali, o Curt Hawkins venceu o Revival, ficou muito, mas muito ruim pra mim, pelo menos eu achei, e também acho que a partir de agora o Curt Hawkins vai continuar sendo um jobber, só que um jobber irrelevante. Antes, pelo menos, ele era o maior jobber de todos. Pelo menos ele tinha uma streak, então ele era relevante por ser jobber. Agora ele é só um jobber qualquer, um jobber comum, que não se diferencia nada dos demais, então meio que vai ficar ruim pra ele também. E claro que também tivemos lá o combate de despedida do Kurt Angle contra o Baron Corbin, né? Eu acho que a escolha em si do Baron Corbin não foi a melhor. Acho que já comentei várias vezes que o Drew, por exemplo, seria uma escolha melhor para enfrentar o Kurt Angle. Inclusive, aquele combate que eles tiveram no Raw aquela vez lá, pra mim aquele combate deveria ter sido um combate na WrestleMania daquela maneira, o Kurt Angle se errando daquela forma. Acho que seria o melhor jeito, a melhor forma. Só que já foi, né? E aí, você vê até o que foi o combate do Drew contra o Reigns, ele foi muito mal aproveitado. Então, se fosse pra fazer aquilo, repetir então o Drew contra Kurt Angle. Poderiam fazer, então, o Kurt Angle enfrentar talvez um Braun Strowman, que também lá no Andre the Giant foi uma coisa bem irrelevante, então poderia ser um nome melhor ali pra acabar com a carreira do Kurt Angle. Mas escolheram o Baron Corbin, que também não é um nome ruim assim, igual alguns colocam. A verdade é que muita gente ficou decepcionada por ser o Corbin, mas porque ficou acreditando em rumores, né? A WWE promoveu que seria o Corbin desde o começo, há um mês estava promovendo isso. Quem ficou aí tristinho de última hora é porque ficou crendo em rumor aí que inventaram, rumor criado por gente que não quis aceitar que seria o Corbin, aí ficou criando teoria aí pra não ter que aceitar a realidade, e aí não tem como culpar a WWE por algo que você mesmo que tava acreditando sem ela nunca te vender nada disso, né? De gente que tava esperando John Cena, Undertaker ou algo do tipo.
E o combate em si, eu acho que foi a grande decepção, né? Poderia ser um combate mais longo, poderia ser um combate com alguma estipulação mais especial, algum combate sem desqualificação. Poderia ter uma estipulação também pro Baron Corbin, né? Tipo, se você perder, você vai sair da WWE, você vai ser demitido, você vai ter que mudar de brand, você vai ter que, sei lá, levar uma tortada na cara. Sabe, alguma vergonha pra ele caso ele perdesse, sabe? Porque só o Kurt Angle ali ter um combate de despedida é muito pouco, é muito previsível o que vai rolar. Então faltou também ter mais um desenvolvimento aí, faltou ter algo pro Baron Corbin, porque o Baron Corbin tinha que ter algo a perder também, né? Ele só tinha coisa a ganhar nesse combate. Então ficou ruim por conta disso também, e o combate acabou sendo ali curto, o Baron Corbin venceu rapidamente ali. E nem comemorou direito, o Kurt Angle só se despediu ali do público mesmo, então acho que também foi uma das piores coisas dessa WrestleMania 35. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!